Olá, pessoa amável da internet, sejam bem-vindos a mais um React, espero que sejam todos bem. Dessa vez o React é o podcast lá do Bola e do Carioca, que eu não sei pronunciar o nome. Richard manda real sobre o caso polêmico da capivara Filó. Esse caso que eu acabei não comentando no canal, nem feito React, parei a poeira baixar, eu ia falar, fazer um vídeo e acabei não fazendo. Vou aproveitar que o Richard falou lá no podcast dele e vamos aproveitar esse React e usar ele como desculpa para falar sobre conservação, biologia, ecologia e tudo mais que der para encaixar, né? Mas antes sempre tem um mas, né? Que é aquele mas que você já sabe. Se você puder se inscrever nesse canal, tô tentando bater 100 inscritos. Se você puder curtir, compartilhar e divulgar o vídeo comentando, me ajuda muito. Serei eternamente grato a você. E sem enrolação, vamos pro vídeo. No grande debate que aconteceu há um mês aí da capivara filó, não é isso? Filó. Capivara filó, que foi uma comoção. O Brasil parou por causa de uma capivara, amigo. Brasil parou. Verdade. Igual o Tetra. É meio exagerado, assim, né? A internet parou, né? O Brasil é meio O exagerado. moleque pegou ela filhotinha. E a que tava- polêmica da tava sem a capivara mãe. filó? Como é que você entende toda essa loucura que aconteceu com a internet? Devolve o povo indo lá, querendo dar no Ibama, e deputada ficando pelada. Uma loucura, cara. Uma loucura. Teve Uma isso. loucura. Posso Teve ser isso. absolutamente franco? Lógico. Ué, Teve isso, deputado pelado, casa da capivara filó. Caraca. Deve, irmão. acho que é isso. Deve. Eu não Totalmente entendo certo. porra nenhuma. Só... Tá. Nem totalmente errado aqui. Tá, eu quero que você fale a sua Começa visão. assim. Na Amazônia, nós estamos falando de Amazônia, Uhum. um ribeirinho, Ninguém tá totalmente certo, nem totalmente errado, né? Vamos entender isso. ele tem bichos que convivem com ele lá. Porque Sim. perdeu a mãe, ou porque ele caçou a mãe. Eu não sei, isso não macaquinho, interessa não por quê. interessa. Não me quero saber por quê. Até porque no Brasil, norte do Brasil, e metade do Brasil é Amazônia, você tem, apesar de ser a caça ser proibida no Brasil, O do Brasil é a. Ele tá falando em porcentagem, em ecossistema, não entendi. mas Mas você tanto faz também, né? Eu parei pra falar isso. tem a caça lá dos civícolos, dos caras que precisam. O próprio ribeirinho, se ele tem necessidade, ele não menina tem o veio boi. aqui, como ela chama? Isane deve ter vindo aqui. A Insane. Ela mandou Come pra nós macaco. uma foto. Ela come macaco. Ensopadinho de E macaco. é o Com prato cabeça mais de macaco. do caralho pra eles é um macaco. Então, assim, a gente. E não é característico só de lá, não, tá? Essa caça de. Não é só. Muitas vezes a gente fala da Amazônia como se fosse o único lugar onde tivesse ribeirinhos e pessoas nativos, indígenas que caçam. E até aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, tem algumas regiões que a capivara ela é consumida, sim, de maneira de caça e tudo mais. Você tem a questão dos javaporcos aqui em São Paulo também. Muitas vezes a gente fica com essa mítica da Amazônia como se fosse o único lugar onde as pessoas fazessem isso. É tudo floresta, né? Como se lá fosse só uma floresta gigantona. Mas essas práticas de caça, elas são proliferadas pelo Brasil todo. Todas as regiões têm algum tipo de espécie, algum tipo de animal que é caçado, principalmente nas regiões rurais e, né, e mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Tem que reconhecer, em primeiro lugar, que a Amazônia existe isso. E o cara é da Amazônia. E onde está o grande problema? É que nós soubemos que ele tinha capivara filó. Porque ele se aproveitou das redes sociais. Eu acho que o grande problema onde eu vejo que os órgãos ambientais se doeram é que falaram, porra, você Virou tirou um público. bicho da natureza para conviver com você aqui e você tá expondo isso nas redes sociais. E você não é pequeno, é grande. Então, isso eu acho que, sim, existe uma razão. Não é se doer, né? Parece que o Ibama se doeu pessoalmente como se fosse uma pessoa. Não, é questão de prevaricação mesmo. O moleque tava cometendo um crime ambiental. E eu sei que, e esse é um dos problemas, no Brasil a gente não leva a sério o crime ambiental. E no Brasil o crime ambiental é balela, é besteira, é frescura, no inconsciente popular, né? Mas o cara tava cometendo crime mental. Então, se alguém denunciou pro Ibama, ou se algum funcionário do Ibama viu a questão e não fez uma denúncia, ele prevaricou. Então, a pessoa simplesmente fez o trabalho dela, sabe? A gente tem que parar de tratar as pessoas do Ibama como se fossem
maléficas ou, pô, se doeu. Não é bem por aí, né? Tipo, a galera tá fazendo o trampo dela, pô. Você não pode ter uma capivara em casa. É isso, é a lei. A gente pode discutir se, tipo, não deveria, se a gente muda a lei, mas, pô, é a lei. O cara, pô, caramba, o cara tá fazendo um vídeo com tá tomando banho com a capivara. Não pode. Vamos ter que. O cara, não sei se foi uma pessoa de baixo, se foi uma pessoa de cima, mas a pessoa fez o trabalho dela, né? Razão, Um cuidado, vai. um cuidado, uma razão, tá? Eu só acho que a forma... Aí, vamos lá, vamos evoluir. Então, existe, de fato. De fato, por quê? Porque o cara, ele de fato, ele estava com um animal que era silvestre, não era adquirido em um criadouro. Eu tenho uma capivara adquirida em criadouro. Eu posso ter lá em casa. Hashtag rixa sem capivara. Sem capivara. Não, mas a minha é comprada, Sim, se o cara entrar lá em legalmente. casa para pegar uma capivara, Não leva um vai, processo do tamanho de um cão. E é isso. Sim. Porque eu comprei legalmente. Agora, ele realmente estava ali. E não era só a capivara. Ele tinha um dia ele estava com a capivara, outro dia tal coisa, que talvez, se não tivesse, seria uma coisa comum no mundo em que ele você vive. falou. Mas o problema é que ele virou um cara muito visto, né? Ele tem 1 milhão de TikTokers e no TikTok. Então ele virou um negócio. Eu não acho, né? Que o problema é, porque as pessoas vão querer capivara também. Não, então ninguém vai assistir o X-Men porque o cara pula com Vai uma querer capa, um raio do olho. vai cair um raio do olho e vai se jogar. Eu acho Isso. que isso não é... Eu acho que Mas os e órgãos transformar ambientais a têm que ter um capivara- pouco mais de maturidade nesse sentido. Tá. Não é isso. Então todo mundo vai querer uma capivara. Não, não vai. No mundo ideal não seria, né, Richard? No mundo ideal, no mundo perfeito nosso, nós imaginamos na nossa cabeça, realmente, você não seria influenciado pelas mídias. Mas as mídias têm influência, então se você não faz um conteúdo respeitoso no sentido de ser preocupado, de falar, gente, eu tenho uma capivara, mas a minha capivara, igual você mesmo fez aí, pô, minha capivara é legal, sabe? Eu fui em X lugar, eu não tirei essa capivara do mato e comecei a dar banho nela. A gente tem que ter consciência do nosso impacto como produtor de conteúdo, principalmente pessoas grandes igual o menino, e tem que saber que isso gera curiosidade. Tem que saber, eu sei que é chato, mas que a educação ambiental é muito importante. Então é muito importante a gente ressaltar, apesar de ser muito chato, a gente tem que ressaltar porque a gente sabe que a banda não funciona nesse mundo ideal. No mundo ideal também seria só você colocar um alerta no cigarro que ninguém compraria o cigarro, né? Mas existem outros tipos de manifestações, existem outros tipos de influência que faz uma pessoa fumar. Então, no mundo ideal, não influenciaria ninguém até uma capivara. Mas a gente não tá no mundo ideal, a gente tá no mundo real. E no mundo real a gente tem que tomar cuidados, porque nunca sabemos qual vai ser o verdadeiro impacto da nossa produção, das nossas falas e do nosso conteúdo, né? Quem quiser uma capivara, compra legalmente, que nem eu fiz. Quem se comprar ilegalmente vai tomar multa e vai Precisa tomar no ver se a lugar. turma sabe o que é uma capivara também, tem que que acha que é entender, um porque acha petzinho que é- pequenininho, E não Tamanho sabe da que é um mesa, monstro. velho. Não. Vira um bicho de 80 quilos. cara. então. Então, assim, não é só essa Ah, coisa, que não é um fofinho, sonho. é. Isso na churrascaria. Igual aqueles caras que compram aqueles porquinhos de estimação, o Vira um porquinho. monstro, O cara. porco vira um fusca, caralho. Vira um javali. Eu Porra. já passei por isso. Aí nego quer se livrar, vai tomar no cu, cuida do bicho, pô. Caralho. Dia Isso que me passadinho. É, acha que é aquele pequenininho. Sacanagem, você Pô, se eu tivesse uma fazenda, eu compraria um porco, mano. Acho da hora. Mas só pra. Não comeria nem nada, nem pra ser pet também, mas. Se eu tivesse espaço, assim, tipo. Se eu tivesse uma fazenda, né? Não sei se eu vou ter uma. Mas eu teria vários bichos e eu teria um porco lá. Porra. Porco Mas da hora. Tem que cuidar até Então o vamos fim, lá, né? continuando. Voltando. Então, assim, eu acho que houve realmente esse. Ele não era o único bicho dele, é que ele se expôs na internet com isso e sem fundo científico. Era só uma coisinha Sim. legal. Entendeu? Fofa. Eu faço um trabalho também com Porque ele animais. falou que não acho dentro que de- foi isso, né? Que ele achou filhotinho, sem mãe, não sei o que. Ele começou a cuidar desde filhote, não é isso? Então. E só que ele virou assim. Ele tinha que cuidar e soltar isso que ele tinha que fazer. na certo? verdade, então, mas ele soltou, o bicho tá. Ele tinha que ligar pras autoridades ambientais. Pode achar chato, você pode achar que não, mas as regras você viu um animal silvestre em perigo, você acha que vai dar ruim, você pode até
em primeiro momento, puta, ele tá numa situação muito sensível aqui. Mas aí você, Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade, bombeiro, sei lá, Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade, zoonoses, eu acho que é a mais indicável. Você liga e fala, ó, ele tem um bebê capivara perdido aqui, ele tá sem mãe, tá sem ninguém, provavelmente ele vai morrer. Aí o serviço vai lá e vai fazer todos os trâmites burocráticos, vai levar para um resgate, vai levar para zoonose, vai cuidar até vir uma instituição, se sua cidade não tiver onde cuidar, e todos os cuidados vão ser tomados, seguindo o regramento. Lógico, de novo, mundo ideal, mundo real. No mundo real, talvez a zoonose não seja um ambiente mais adequado, talvez o Secretaria do Meio Ambiente não vai cuidar da maneira mais perfeita do mundo, mas é o tipo de legislação, trazer uma coisa, a gente lutar para melhorar os nossos órgãos ambientais e o cuidado de animal silvestre, certo? Só que aquilo, 2 erros não fazem um acerto, certo? Eu trazer para minha casa e cometer um crime ambiental, correr o risco de desenvolver doenças, de proliferar doenças, eu sei que parece bobo, principalmente em regiões que as pessoas têm muito contato com animais silvestres, mas a gente tem que tomar cuidado com a proliferação de doenças, a gente tem que tomar cuidado. Capivara pode ter o carrapato estrela, pode acabar matando até animais domésticos, o dono. Então parece chatice. Eu entendo porque parece chatice. Mas é uma chatice baseado em cuidados. Tá lá. É que o Não, bicho tá pegou. Quando você perfeito, pega. entendi. Isso pega o. Pega o cocô pra gente avaliar. Pronto. Você tá Mas estressado ou não? Eu Não, acho o que- bicho tava feliz da vida. Sim, mas, sim, não é não, maltratado. E você não pega. E aí, bom, vamos evoluindo, tá? Então, assim, realmente. E ele não tinha só o histórico dessa capivara. Tinha outros bichos, os caras avaliaram, os caras Isso estão eu lá não sabia, seguindo, eu não eles estão sabia. olhando, Tá. eles estão olhando. Então, não é. É um histórico, a galera alemã falou que ele tinha preguiça, tinha uma série de bichos que ele não poderia ter. Ah, não poderia ter porque, de novo, é a legislação, tá ligado? Tipo, mano, é legislação. A gente pode ficar puto aqui meia hora discutindo, mas é a legislação. O cara não pode ter uma capivara e uma preguiça dentro de casa, mano. Essa- Pô, mas ele é bonitinho, pô, mas ele é legalzinho, pô, mas ele cuida bem, pô, gente, mas a vida, a legislação, o contrato social tem dessas, sabe? Então, o que fizeram? Eles multaram. Primeiro multaram num valor, podiam ter administrado, na minha opinião, é onde entra. Eu não tô defendendo, é que eu vejo assim, porra, a capivara virou uma ponta de lança, que assim, porra, capivara nós temos um monte de problema de capivara aqui sendo atropelada aqui na Marginal aqui no Tietê, Tietê, pô, isso entendeu? que eu ia falar. Cheio de doença. Pinheiro. Mas eu entendo que não é a Carrapato capivara. estrela. Virou um negócio que a capivara não era a capivara. Era mais do que isso. Uhum. Eu entendo isso. A multa eu concordo também. Eu acho que a multa é irreal, sabe? E nem sei se, tipo, ajuda a conscientizar a pessoa de que ela cometeu um erro. Eu acho que seria muito mais interessante, sei lá, ó, ele fazer trabalhos de educação ambiental, passar por uma orientação, às vezes trabalhar como voluntário, não sei. Não sei qual que é mas eu acho que a ação, como ele estava cuidando da capivara, ele não era, a não ser que seja provado que eles fosse, sei lá, um vendedor de animal silvestre, um contrabandista, mas o cara tava cuidando da capivara. Então eu acho que a medida tem que ser muito mais educacional do que punitiva, né? A pessoa precisa construir uma educação junto com ela pra ela entender e construir dentro dela de, pô, mano, fiz merda, tá ligado? Tipo, fiz uma merda e não é seguro eu ter esse tipo de comportamento. Eu acho que seria muito mais interessante o IBAMA ter um controle de punições educativas, se bem que não sei como uma punição e educação envolva, mas do cara participar de oficinas de educação ambiental, fazer ele trabalhar o voluntário, quem sabe, tipo, ó, vem a ver como que é perigoso, o tipo de problemas que tem, acompanha a gente no atendimento. Acho que são medidas muito mais pedagógicas que teriam um impacto muito melhor do que 17 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais de multa.
e que só é a punição pela punição só alimentam o ressentimento do órgão de fiscalização, como se o órgão quisesse se vingar dele, né? Só que o que eu discuto é que isso tem que ter um pouco mais de diálogo. Mas como é que que ter um dialoga pouco- com gritaria? Não, mas Muito aí você- barulho, muita gritaria, não tem diálogo, meu irmão. Mas você volta Não, lá, você não escuta ao um- invés de já meter uma multa, multa. e falar, vou tirar, e aí, onde está o problema? Quando você tira um animal desse, Mas é a lei, Richard. It's the law. The law do law. A gente luta tanto pra não ser o país do jeitinho, a gente não pode pedir o jeitinho logo no crime ambiental, porque sempre vai ficar nessa do jeitinho. Não, mas, pô, sempre o jeitinho. Ô, seu polícia, não tem um jeitinho? Discordo também da punição, mas a gente não luta pra punição mudar dando um jeitinho pra ela. E sim mudando ela na raiz, ou seja, redigindo, fazendo pressionamento em deputados, em legisladores pra mudar e criar um novo sistema no Ministério do Meio Ambiente. A gente não pode pedir um jeitinho para mudar algo que a gente acha que não está de acordo. A gente tem que passar pelo processo legal, porque senão a gente vai virar de jeitinhos e brechas e acordos e maracutaias. E aí o papel perde a credibilidade, né? E o papel, o contrato social, ele não pode perder a credibilidade. Ele tem que ser levado a sério. Ele tem que ser levado à risca, certo? E quando ele estiver desmedido, a gente tem que lutar para mudar o contrato, não para achar um buraco no contrato, porque aí o contrato social vai perdendo a validade. isso eu falei lá atrás, falei, puta, vamos tirar, porque quando multa tem que tirar. Vão tirar esse bicho dele e vão colocar onde? Num quadradinho de 2x2, normalmente insalubre, sem condições. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro para cuidar desses setas e dessas coisas. A maioria, né, que são principalmente federais, não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Então, esses bichos acabam ficando num quadradinho de 2x2 e não vai ficar feliz ali. Então, assim, quando a gente pensa, estamos pensando o quê? No bicho ou no papel, na burocracia? Você entende que é... Então, eu tô evoluindo isso, porque eu acho que todo mundo tá certo, todo mundo tá errado nessa história. Mas tá? eu tô adorando a sua visão. Tá? Então, assim, vou tirar o bicho e vou fazer o quê? Vou Perfeito. colocar numa jaula? Isso é bem-estar? Ah, não, nós vamos pôr aqui, é transitório, nós vamos soltar. Isso, Aí, vamos desculpa, soltar em outro ponto da conversa. floresta. Conversa, porque quem é biólogo de verdade, e eu tenho certeza que nos órgãos ambientais tem caras que entendem isso, podem falar, mas a gente vai soltar, sabe que tem aquela coisa da soltura do sucesso. Uhum. Eu não tô falando que pode soltar e pode uma onça pegar, eu tô Sim. falando que os próprios companheiros da mesma espécie, quando você Não pega vão um aceitar. rato, eu crio rato na minha casa para dar pra cobra, eu pego um rato de uma caixa e coloco em outra, Matam. eles matam. Na hora. Roedor é isso, mano, mata na dentada. É mesmo? Na dentada. Não, Você não vai mata pegar um filhote, Não índice. mata sabia rato. disso, não. Na faculdade a gente criava também, pra dar pro... Não pode misturar. Não, e quando Família é mata- família. nascia, já matava os filhotes, já tinha... Família é família. Então você vai Eles pegar são essa lazarentos. capivara e vai tirar dele e vai dizer, nós vamos soltar. Aí vão soltar, ninguém vai saber o que vai acontecer, porque Não é ninguém, rastreado. ninguém vai não é rastrear, nada, ninguém vai pôr um colar, ninguém vai ver. E vão colocar, provavelmente, em outro grupo. Não estou dizendo que uma onça. Se fosse uma onça, faz parte da natureza. Não, vão colocar num outro grupo, um grupo que vai... O próprio grupo vai se Não matar vai ela. aceitar ela. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Isso é biologia. Tem que estudar. E quem é da biologia sabe que funciona assim. Beleza. Então, eu acho que teve um monte de percalços aí e que podiam ser melhores administrados. Onde deu o erro aí? Que o IBAMA podia ter uma assessoria de comunicação melhor nesse sentido, cara. E por mais assim que, às vezes, tem que... Eu quero tomar tudo no papel e não sei o quê. Ficou Não uma coisa pode, bárbara, não né? pode. Gente, a gente vive num país que é proibido caçar e que metade do país caça. Você entende o que eu quero dizer, Bola? Uhum. Então, tem que ter uma flexibilidade hipocrisia. para É. conversar um pouquinho. É. Tem que ter essa flexibilidade. Tem que ter essa flexibilidade e esse entendimento, cara. Mas Mas essa flexibilidade deveria vir dos órgãos de comunicação que estão relatando aquilo e que, na verdade, foram eles que transformaram no sensacionalismo e a Sônia Abrão dando a capivara filó 4 horas da tarde na TV, pô. O cara do IBAMA não tem flexibilidade, isso que tem que ficar claro também. O cara do IBAMA tem que fazer a função dele, entende? O funcionário do IBAMA não tem essa flexibilidade de, pô, vamos dialogar e vamos discutir e tudo mais, e papapá. Porque a partir do momento que um moleque deixou público, foi o moleque que desencarrilhou a narrativa, tá ligado? A galera do IBAMA não foi pra mídia, pra rede social, pra, tipo, falar, prender a Maria Capivara, filó. Não, eles estavam rotina, tá ligado? Trabalho deles.
pô, prendemos aí o animal silvestre e tudo mais, pipi, popopó. É osso falar isso, mas quando o cara faz o vídeo e joga pro mundo, ele transforma aquilo num pandemônio, tá ligado? E a mídia vai atrás da Sonabrão e os canais vão atrás da Capivara e vai o podcast, o MesaCast chamar o cara e só ouve o lado do cara. E o Ibama, é lógico, nada impede isso de, tipo, ter um melhor assessoramento e conversar melhor com o público. Mas a galera tá só fazendo, tipo, sabe aquele meme, eu só trabalho aqui? Tipo, pros caras era só um trampo, mano. Puta, foi mal aí, posso até. É igual a gente assistir em quadros de moto, X-Racing, tá ligado? E tipo, mano, o policial muitas vezes ele sabe que o cara não é de má fé, o cara não é um psicopata, não é um bandido. Mas o cara tá com documento irregular, parceiro. E ele tá ali pra fazer a lei, dependendo do lugar que ele trabalha, tem uma câmera no peito dele. E, mano, ele não pode aliviar pro malandro, porque o cara tá com documento fora do padrão. E é isso, parceiro. A gente não pode julgar o cara que tá trampando ali por ter feito o trampo dele, sabe? Tipo, de novo, a gente não muda, a gente não melhora pedindo uma brecha. A gente melhorando o nosso contrato social, entendeu? E aí, foram lá, pegaram um cara aqui. Deram um tiro no pé, porque o cara é um ribeirinho, pobre, amazônida, gay. É o beautiful people, é o cara que todo mundo ama. Não é o Richard. Você não fala assim, o Bruto Richard, não sei o quê. Não, é um cara que é um, porra. Tem carisma, as pessoas gostam. As pessoas simpatizam automático, falam, porra. Cara bonzinho, não é lazarento, não é... É do beautiful people, ele é sensível, ele é amoroso, ele não sei o quê, ele é um doce de menino, ele é um fofo. Um fofo. E aí, fudeu. Aí pegou. E isso podia ter sido melhor administrado, de uma forma um pouco mais, sabe, mais flexível, cara. Não tem que ser paulada desse jeito. Não dá pra ser. Pra ser desse... Conservação não vai ser feito, em educação ambiental, ser feito na paulada, cara. Tá errado. É isso que eu acho. Sim. Você acha que deveria ter sido feito o quê? Por exemplo, chegar pra ele e falar assim, amigão, para de postar o bicho? Seria isso uma medida, você acha? Poderia ser feito um acordo com ele. Não posta não. O órgão indo lá, usando ele, inclusive, como exemplo, permitindo que, porque é o lugar mais feliz que a capivara vai ficar, vai ser do lado dele, só que assim, não permitindo mais que ele postasse, ele vai ter que fazer, eles vão ter que fazer visitas frequentes para poder saber, né? Ou enfim, ele vai ter que mandar um relatório, não precisa fazer visita, porque também aí gasta uma puta grana por causa de uma capivara, né? Mas ele fazer relatório, dizer como ela tá, que saúde ela tá, mandar, sei lá, uma vez por ano. Faz um zoom, pô. Um videozinho, manda pros caras. Fazer e podia ser uma grande oportunidade pros órgãos de meio ambiente, na verdade, entender que as coisas não são preto e branco aqui. Né? E assim, é uma hipocrisia, uma mentira a gente falar assim, metade do Brasil caça para sobreviver ainda. E outra metade, infelizmente, ainda tem uma parte de gente que caça por safadeza. Esse caçador de safadeza... Os órgãos ambientais sabem disso, todo mundo sabe que não é preto e branco, por isso que a gente tem áreas, inclusive a gente tem demarcações de áreas de extrativismo, áreas que os órgãos de ambientais e o Estado sabem que as pessoas caçam e pescam para sobreviver, então naquela área a pesca extrativista e a caça extrativista é legalizada. A gente tem essa noção, o Estado tem essa noção, os órgãos têm essa noção de que não é preto no branco. Os órgãos, igual ele mesmo falou, tem pessoas credenciadas que trabalham com isso. Só que ao mesmo tempo a gente não pode fazer um jeitinho para as pessoas que não estão dentro dessas áreas ou não estão nessas áreas. E aí tem que ser firme e tem que ter algum tipo de novo. A gente pode mudar essa punição. Não ser a multa e ser aquilo que ele falou e até eu falei, né? Uma ação de educação ambiental, tudo mais menos. Mas a gente não muda essa punição dando um jeitinho. A gente muda a punição reescrevendo. Eu sei se é chato, é burocrático, é uma merda, mas é o nosso contrato social. Entende? É o nosso contrato social, por exemplo, o cara da Capivara, eu vi em alguns vídeos, ele tinha uma deputada, né? Que ajudou ele. Porque a deputada lá não faz uma pressão para reescrever um projeto de lei sobre penas ambientais e esses crimes que não são crimes de dolo, ou seja, o animal não foi machucado,
você não teve tráfico, tudo mais, serem punidos de outra maneira. A legisladora lá que ajudou e ganhou marketing com o cara da Capivara Filó, ela mesma poderia escrever um projeto de lei e ela mesma poderia fazer uma pressão com o partido dela e tudo mais para fazer uma mudança legislatória e não pedir uma brecha, não pedir um jeitinho, porque o cara da Capivara Filó é um bom moço, bonitinho e tudo mais, isso que o Richard falou. Esse é um cara que eu abomino também. Eu não acho justo. O cara tem Por prazer, galinha né? com quintal e porco e vai lá e mata um tatu. É. Eu fico puto com isso. Por Eu fico prazer, puto com né? isso. Mas é isso. Eu acho que podia ser feito isso de uma forma Negociado, mais elegante, Sim, inteligente, tem razão. tirando um proveito real Tem e toda a não razão. mostrar. Ficou ruim pro órgão, e é um órgão que é importante. Pra E caralho, querido não, até. é Pra importante. caralho, porra. Ele é querido em certos odiado. momentos e odiado em outros. Você precisa ver a cara, quem que tá por detrás disso? Quer dizer, colocar a gente mais simpática. Você sabe que, por exemplo, até aquela menina, estão falando do agro, né, agora. O agro, Muito. porra, não sei o que, Gente mais simpática, não funciona aí porque a gente precisa de trabalhadores concursados e técnicos, né? A gente pode falar do ministro, da ministra, ser uma pessoa mais política, mas os trabalhadores são trabalhadores. Pô, o cara, além de estudar pra passar no concurso, ainda tem que ser simpático, que é osso, né? Porque o trabalho dele, eu entendo essa questão de ser simpático e tudo mais, mas de novo, não abrindo brechas, né? A gente quer. No final a gente tá conversando, a conversa aqui por um jeitinho. Pô, não tinha um jeitinho pro. É osso, né? Porque quando tem um jeitinho a gente reclama. E esse jeitinho. Jeitinho só é bom quando é pra gente, né? E quando não tem um jeitinho, é criticado também. Aí fica. Pô, gente. Por isso que o melhor dos mundos não é o jeitinho. O melhor dos mundos é cumpra essa lei agora. E discutimos a revisão da lei para a gente conseguir ter uma lei mais adequada para os nossos tempos e pro espírito do nosso tempo, né? O que o agro fez? Pegou uma Camila Teles. Você já viu essa menina? Camila Teles, chegou a ver? Não. Não. Uma menina com uma influência de certo tamanho, Aham. que é da bolha, os pais são do agro, Do agro. e ela começou a falar sobre o agro. É uma menina. Não precisa dessa menina. O agro, ele basicamente tinha uma propaganda na Globo falando o agro é pop. Essa menina é só mais um braço da propaganda gigantesca do agro. Tipo, só era Globo só. O agro é pop. O agro é tech. O agro é tudo. Inclusive o agro, que se beneficia muito da Embrapa, né? Embrapa é essa que tem no seu quadro muitas pessoas formadas pelas nossas grandes universidades públicas, né? Com dinheiro público, né? Esse agro maravilhoso aí, né? Esse agro que tá aí financiando muita coisa contra a demarcação de terra indígena. Esse agro que pressiona para privatização de coisa, né? O agro que ama a Embrapa, né? Ama as tecnologias, ama os estudos dos nossos agrônomos, dos nossos engenheiros agrônomos, esse querido agro, né? Que ama tudo, mas quer destruir ao mesmo tempo. Explicar as Bonita, coisas. doce, que fala sobre as coisas Tem com dois caras propriedade. foda falando sobre o agro, você já Tá. viu? Você já não, viu? Não vi. Carioca e bola aqui, ó. A ProSoja A ProSoja é Mato Grosso, foda, dois nossa caras parceira. foda. É mesmo foda, por Foda. Esse- É isso, né? Ficamos aí nesse papo. Eu gostei desse corte, foi interessante. Foi interessante esse corte. Ficamos por aí. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça do seu like, do seu compartilhar e do seu comentário, me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.